Olá, meus amores, tudo bom com vocês? Bom, hoje é o nosso primeiro episódio do programa Lavandas na Janela. A gente vai receber o nosso palestrante Ricardo Sardinha. Tudo bom, Ricardo? Tudo bem, alegria enorme estar aqui. Nós temos algumas perguntas para trazer para ele. Você pode nos contar um pouco quem é Ricardo Sardinha e sua trajetória na doutrina espírita? Vamos lá, né? Na verdade, o meu nome, eu não sei se vocês sabem, né? O meu nome não é Ricardo Sardinha. Sardinha é um apelido. Meu nome é Ricardo Gomes da Costa. Porque existe uma sardinha muito famosa. Gomes da Costa. Desde 7 anos de idade eu carrego essa apelido. Bom, eu com 14 anos de idade, eu comecei a frequentar a mocidade da Congregação Espírita Francisco de Paula, lá na Tijuca, né? E lá eu fiquei um bom tempo, para conhecer minha esposa lá. E isso foi em 1978, 79, há pouco tempo atrás. E depois que durante o tempo na mocidade, eu cheguei a ser dirigente por um ano, era uma mocidade muito grande, né? Quando eu casei, eu fui morar fora do Rio. Aí eu atuei um pouquinho no movimento espírita de Alagoas, que era um movimento espírita bem menos, né, intenso do que aqui no Rio. E aí quando eu voltei, em 2000 e mais ou menos em 2004, que eu retomei novamente a participação no movimento espírita, já com meus filhos já um pouco maiores. Comecei a conviver mais com o movimento de jovens e comecei a reencontrar amigos que eu trabalhava na área de arte, no movimento espírita nos anos 80, nas Comerges, né? E percebi o quanto que aquilo tinha mudado da minha época de jovem. Cara, quanta gente produzindo coisa muito boa. Eu, na verdade, faço palestras, não sei se são boas ou ruins, mas faço desde 1993, né, que comecei a fazer lá no Francisco de Paula. E eu procuro sempre, né, que eu sou convidado para falar em algum lugar, tentar de alguma forma tirar as pessoas da zona do conforto, sabe, do ponto de vista da sua atuação no mundo, né? Então qualquer assunto que, por mais que seja voltado para alguma informação, que seja um estudo, de trazer a pessoa a pensar e mudar alguma coisa da forma como... Digamos que tem funcionado. Eu fico muito feliz quando eu termino a palestra, alguém vira para mim e fala, olha, você me fez pensar. Porque eu não estou preocupado se a pessoa vai ficar emocionada, se vai ficar lá, nossa, que maravilha, você fala bonito, você canta lindamente, que não é, não. Mas quando alguém fala que eu fiz alguém pensar, eu fico feliz. Eu acho que é isso que eu procuro normalmente, quando eu estou trazendo essas palestras, seja essas musicadas, o outro com um pouco mais de conteúdo. Tentar ajudar as pessoas de alguma forma de compartilhar um pouco que a gente já estudou, um pouco que a gente pensa, né? Legal. Bom, gente, o Ricardo está vendendo esses CDs aqui, ó, esses 3. E toda a verba arrecadada com esses CDs, eles vão para uma obra social chamada Migalhas de Luz. E bom, Ricardo, eu queria que você contasse um pouquinho pra gente como funciona essa obra. O Migalhas de Luz é uma instituição que a gente fundou em 1992. Engenheiro Pedreira, não sei se vocês já ouviram falar, Engenheiro Pedreira é um distrito de Japeri. É uma das localidades mais pobres do estado do Rio de Janeiro. Nível de miséria lá. A minha mãe ela foi secretária de ação social lá no tempo, então ela cansou de ver crianças morrendo de fome. Literalmente, ela via as crianças chegar e morrer por causa disso. E ela sentiu fortemente a necessidade de se fazer alguma coisa. Então nessa instituição, que hoje passa por um momento muito difícil, a gente mantém as crianças lá durante o dia, ela funciona também como uma creche. Então, de forma que os mães possam trabalhar e ficar tranquilos, que seus filhos estão lá recebendo apoio nutricional, né? Eles recebem o que a gente chama de escolinha de valores morais. Nossa, que legal. Foi iniciativa da sua mãe, então? Ela com um grupo, né, que começou, mas ela à frente. Até hoje ela ainda está à frente. Nossa, muito legal. Mesmo com a saúde bastante comprometida, né? A minha irmã hoje em dia até acaba atuando mais fortemente. Eu acabo ajudando do ponto de vista financeiro a manter a obra, né? E esses CDs eles têm sido muito úteis para isso, né? Tem ajudado bastante a venda desses CDs que a gente tem e a manter, porque é um trabalho cada vez mais difícil. A gente tinha um convênio com o Lar Fabiano, né, com a PEMISA, acho que esse ano foi descontinuado, né, em função da crise toda que passa o país. Então a gente tinha, além das crianças que ficavam lá, a gente tinha uma série de outros projetos. Com gestantes, né, projetos de auxílio à profissionalização. A gente tem também voluntários que vão lá, por exemplo, dentistas, que vão lá cuidar das crianças, você tem pediatras.
Isso tem mudado, o que é interessante, como isso já tem, né, 92, a gente já tem uma geração de adultos que foi formada ali, que já Muito começa bonito. a mudar, né, a forma de se lidar, mas a gente lida ali com muita dificuldade, muita miséria mesmo, né? Você olha assim, você vê como os nossos problemas são pequenos. É verdade. Bom, gente, então o contato dele vai estar, a gente vai disponibilizar aí pra vocês, se vocês quiserem comprar o CD ou saber mais sobre a iniciativa. Então, Ricardo, eu também queria que você contasse pra gente um pouquinho como surgiu a ideia do disco Criador e Criação. Tá. Se você não se importar, eu vou falar rapidamente sobre os outros dois, porque a história pode falar, chega claro. Eu tenho eu toco piano, não sou nenhum pianista, mas eu tenho uma facilidade muito grande de tirar as músicas assim de ouvido. Então qualquer música, eu sento e toco qualquer música. Posso não tocar tão bem, mas não. Isso eu percebi o seguinte, uma amiga minha, Ana Cláudia Bittencourt, uma vez ela pediu que eu fizesse uma base de piano para ela. Até uma canção que eu cantei hoje, Novos Tempos. Né? Ela ia cantar numa palestra, não sei o quê. E aí meu filho mostrou, meu 02, mostrou como é que podia ficar legal o som do piano gravado. Eu falei, poxa, eu vou gravar essas músicas que eu fico tocando em casa, eu vou gravar para mim. Essas canções do movimento espírita mesmo, né, dos compositores. Gravei aí lá no centro, o pessoal soube, começaram a copiar para um, copiar para outro, copiar não sei o que. No final acabamos lançando o CD. Ele foi lançado pelo Clube de Arte, o primeiro deles, que era o Toque do Recanto. E aí a gente percebeu que era uma coisa que não existia, que eram as músicas interpretadas de forma instrumental. E eu fiquei surpreso de ver como elas passaram a ser úteis. Eu chegava no centro para fazer a palestra, o CD estava tocando. E a gente falava que o filho só dormia com o CD tocando. Caramba. Tinha um outro amigo meu que a esposa estava com câncer, que ela dormia, ela só conseguia dormir quando botava ali. Eu acho que a gente sabe que os espíritos fazem toda, né? Aproveitam isso aí para... Que coisa Que eu linda. brinco que são CDs para rezar e para dormir. É o piano que eu procuro. Então eu gravei o primeiro lá atrás, que foi o Toque do Recanto, depois foi o Sou Seu Fã, que foi uma homenagem minha aos meus amigos compositores. Tem 40 canções aqui, uma de cada compositor, por isso que tem esse monte de retratinho aqui. Tem uma de São os compositores homenageados, né? O outro, Sublime Voz da Vida, eu fiz em homenagem a uma grande amiga, que é a Marielza Tiscati, não sei se vocês já ouviram falar dela. É uma das principais compositoras espíritas que a gente tem, da minha geração. Então foi só com canções dela, e foi lançado ano passado. E o Criador e Criação, na verdade, é um CD junto com um grande amigo, que é o Júnior Vidal, que ele é de Campos, mora em Guarapari hoje, que quem tiver a oportunidade de ouvir o CD vai ver o que é o Júnior cantando, um negócio absurdo. Eu nunca vi um cantor igual a ele. E nós dois formamos uma parceria desde 2010. A gente já se apresentou 26 ou 27 vezes, isso porque ele mora em Guarapari, eu no Rio. Né? Imagina se a gente morasse ali na cidade. E nós fizemos uma amizade muito grande, né? Eu sempre digo que eu sou o arroz dele. E aí ele encontrou essas canções. O Eduardo Barreto é um outro compositor espírita muito profícuo. Tem para mais de 300 canções maravilhosas. Assim. O Eduardo ele é muito inspirado. Né? E o Júnior encontrou um material do Eduardo lá do início, quando ele começou a compor. Ainda era datilografado. Você ouviu falar nisso, Marco? Já. E aí você vê como eram antigas. Né? E desconhecidas de todo mundo. Tava um tesouro enterrado ali. Aí o Júnior começou a mandar pra mim, gravou no violão. Cara, a gente precisa botar pra jogo isso aí, né? Tem que botar pro... Cara, vamos gravar esse troço. Aí eu peguei as músicas, eu gravei as bases no piano no Rio, em casa. Mandei pra ele foi gravar em Vitória, que ele colocou a voz, a gente juntou as duas coisas lá e saiu. Esse é um CD duplo também, que como também não resistia, acabei gravando as músicas também no piano, né? Então são as mesmas canções, piano e voz e solo. Mas vocês vão ficar impressionados com a capacidade do Eduardo Barreto de compor um negócio assim. Eu fiquei com medo de atrapalhar os dois aí, o Júnior e o Eduardo, mas ficou um resultado bacana. O Criador e Criação, ele é um pouco diferente dos outros dois, porque ele também tem voz. Né? São canções do Eduardo Barreto. O Eduardo é um compositor de Campos do Goitacazes, que é um dos principais compositores também do Cancioneiro Espírita, né? Tem para mais de 300 canções. E o Júnior Vidal, que é de Campos, né? Cresceu lá. Ele era meio que... Foi quase criado na casa do Eduardo, vivia lá aprendendo as músicas. Ele é um cantor impressionante. E aí o Júnior um dia encontra na casa dele as canções muito antigas do Eduardo, batidas à máquina ainda, datilografadas ainda. E gravou para mim algumas, mostrou, né? E falou, Sardinha, olha só isso aqui, cara. Ninguém conhece as músicas tão esquecidas aqui e tal. São um pessoal muito próximo mesmo. E aí ele mandou, a gente gravou, eu fiz o piano em casa, gravei a base do piano, e ele colocou a voz
um estúdio, um amigo dele que cedeu para nós, né? E gravou a voz num dia só. O CD inteiro ele gravou. inteiro no dia inteiro. Sentou lá, passou o dia, coitado. E olha que as músicas são dificílimas de cantar, né? E o título é interessante, porque foi até uma sugestão dele, porque essa frase, Criador e Criação, ela é a frase final de uma das canções, chamada Fé e Obras, né? E como as músicas, muitas delas falam muito sobre Deus, né? E também foi uma forma dele se referir ao Eduardo. O Eduardo, se vocês não sabem, é essa figura que está inserido aqui, é o Eduardo Barreto, né? Essa cabeça aqui desprovida de cabelo sou eu. Esse aqui é o Ju. E aí ele também se sente um pouco como criação, né, do próprio Eduardo, né? A gente fez um lançamento lá em abril, lá em Campos. Tem no YouTube, inclusive, se vocês procurarem lá lançamento Criador do Coração, vocês vão ver lá. Chegando ao final, vamos para a última pergunta, que é: Ricardo, qual conselho você deixaria assim, para a nossa juventude nesse momento que o país está tão conturbado, que tem acontecido tantas coisas? Sim. O principal conselho, né, que a gente precisa manter acima de tudo é a serenidade. E uma coisa que a gente percebe muito hoje em dia, nessas questões, principalmente nessas questões políticas, né, nesse acerramento que a gente percebe, né, entre as pessoas, é que as pessoas gritam tanto que elas não se ouvem, não se escutam, né? Então a gente tem muitas vezes uma postura arrogante, eu percebo isso nos dois lados. Os dois lados se acham os detentores da moral, da inteligência, da cultura, e não escutam o que o outro tem a dizer, né? E o jovem precisa, acho que a gente conversou um pouco sobre isso hoje, né? Tomar cuidado, e até, como eu brinquei com você agora há pouco, mas até vou repetir, né, que eu falo, o conselho que eu dou, não aceitar o conselho, procurar formar um senso crítico, né? Um senso equilibrado sobre as coisas, porque a gente vai ter muita gente tentando influenciar você para um lado, para o outro na vida. Isso eu estou falando somente sobre as questões políticas, né? Sem entrar no mérito de nenhuma delas. Mas a gente percebe uma pressão muito grande hoje, em cima dos jovens principalmente, né? Para que vocês construam os próprios conceitos, que vocês analisem com cuidado. E quando a gente fala com o jovem espírita, especificamente, né? Isso eu não conversei com vocês hoje, mas é uma bandeira que eu venho carregando muito em muitas palestras que eu faço, né? Que é uma preocupação que eu tenho isso com o movimento espírita, é o quanto a gente está se afastando de Allan Kardec, sabe? Um pouco que a gente estuda de Kardec, das obras fundamentais, e isso é uma recomendação que eu faço aos jovens, né? Que procurem estudar, e vocês vão encontrar o espírito extremamente jovial que existe ali em Allan Kardec. Por incrível que pareça, a gente tem aquela figura sisuda, né? Mas quando a gente estuda a revista espírita, quando estuda esse material, gente, você imagina um espírito que, por exemplo, que discordava de um Santo Agostinho, que discordava de Lázaro, que chegava para o Vicente de Paula e colocava... A gente observa isso, né? Porque o jovem, muitas vezes, ele é levado para um processo catequético. E eu vejo muitos centros fazerem isso, catequizar o jovem, sabe? E muitos sabem que o jovem não quer ser catequizado. O jovem quer ser estimulado a questionar, a pensar. Então vocês não se deixem anestesiar nesse sentido, sabe? Não se permitam ser catequizados. Por isso que eu percebo isso muito, meus filhos estudam muitas obras de Kardec profundamente, mais do que eu até. Várias vezes eu tiro dúvida com eles, né? E é importante quando você traz esse espírito para dentro de você. A proposta espírita, ela é uma proposta de você repensar tudo em termos das questões da alma, das questões da espiritualidade. Mas muitas vezes a gente acaba pegando essa proposta espírita tão revolucionária nesse sentido e a gente meio que domesticou e tornou um negócio mais uma igreja, né? Mais uma igreja diferente, mais uma religião. E quando a gente estuda, se propõe a estudar realmente Allan Kardec, a gente começa a perceber que o Espiritismo é extremamente libertador em todos os sentidos. Se tem um conselho que eu posso dar a vocês, principalmente no sentido do Espiritismo, estudem Kardec. Então é isso, gente, estudem. E a serenidade também, né? No sentido de não se deixem levar pelos ânimos exaltados, né? Muitas vezes a gente vai ser levado a isso e você percebe que, principalmente quando você passa depois de certo tempo, ânimo exaltado não resolve nada. De nada vale a nossa paz, né? Exatamente. Então é isso, Ricardo. Muito obrigada pela entrevista.
E a gente vê vocês no próximo episódio do Lavandas na Janela.